Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Desde já muito obrigado aí por sua presença do outro lado, ok? Vamos falar um pouco aqui sobre islamismo. Na verdade vou ler um texto aqui, certo? Islamismo, fatos, informações que podem ser úteis para vocês. Primeiro, quais as crenças fundamentais do islamismo? O islamismo é a religião fundada por Maomé, nascido por volta de 570 DC na cidade de Meca, na Arábia, e falecido em 632. Maomé, é importante salientar que os árabes preferem que se diga Muhammad, ok? Preferem que use a expressão, a palavra árabe, não essa versão latina. Então, Muhammad afirmou ter recebido revelações sobrenaturais de Deus através do anjo Gabriel. Essas revelações foram registradas na forma escrita por outras pessoas e reunidas num livro chamado Corão ou Corão, a Bíblia dos muçulmanos. Os muçulmanos são os seguidores do Islã, ok? Hoje em dia, o islamismo compreende duas escolas: a majoritária escola sunita, cerca de 90%, e a minoritária escola xiita, 10%. Além disso, existem milhões de místicos muçulmanos chamados sufis. Os muçulmanos precisam aceitar 6 crenças básicas da fé islâmica. Fé em Alá é a primeira. Os muçulmanos acreditam que existe somente um Deus verdadeiro e seu nome é Alá. Outra coisa importante é que a pronúncia é árabe, é Allah, ok? Allah. Sua vontade, a vontade de Allah é suprema. Segundo, anjos. Os muçulmanos acreditam em anjos como Gabriel, que foi quem transmitiu a revelação a Muhammad. Livros sagrados. Os muçulmanos acreditam que Allah fez uma longa série de revelações, inclusive o Antigo Testamento, o Novo Testamento, especialmente a Torá, que são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Ok? Os Salmos também, eles acreditam nos Salmos, e os Evangelhos. Mas essas revelações se encerraram com o Corão, que substitui e, para todos os efeitos, anula as outras. Eles acreditam que as revelações que estão no Corão, que são as últimas e definitivas, e assim anulando as outras, apesar de eles crerem nas outras revelações aqui citadas, como a Torá, Salmos, Evangelhos, certo? E eles acreditam que a revelação do Corão é a última, é a definitiva, portanto, anulando as anteriores, as revelações anteriores que foram concedidas aos judeus especialmente, né? Os profetas, os muçulmanos acreditam que Allah enviou vários profetas para falar à humanidade. 6 dos principais profetas são Adão, Noé, Abraão. Veja bem, Adão, o escolhido de Allah. Noé,
o pregador de Allah, Abraão, o amigo de Allah, Moisés, o porta-voz de Allah, Jesus, o verbo de Allah, e Maomé, o apóstolo de Allah. Como a revelação de Muhammad, conhecida entre nós como Maomé, é considerada a maior de todas, ele é chamado de selo dos profetas, paz do mundo, além de 200 outros títulos grandiosos. Veja qual a importância, a tamanha importância deste grande personagem do Islã, fundador do Islã. Acreditam também na predestinação. Os muçulmanos acreditam que tudo que acontece de bom ou de ruim é predestinado pela vontade de Allah, seu decreto imutável. E até os árabes têm um ditado que se diz, acho que apenas uma palavra, maktub, ou seja, está escrita. Então, acredito assim que todas as coisas já estão escritas previamente, tudo o que há de acontecer no mundo e na vida das pessoas. Maktub, certo? Está escrito. Se alguém chega contando algum mal, alguma desgraça que aconteceu com ela, o seu interlocutor pode apenas responder, Maktub, está escrito, ou estava escrito que iria acontecer. E eles têm isso já gravados na sua consciência, ok? E o dia do juízo, eles acreditam no dia do juízo. Os muçulmanos acreditam que nesse dia as boas e más ações dos homens serão pesadas como balança, certo? O Islã também tem 5 pilares, certo? Todo muçulmano precisa também cumprir pelo menos 5 obrigações. Esses 5 pilares são as 5 obrigações religiosas fundamentais, certo? Primeiro, recitar o credo de Allah, que é não há Deus senão Allah e Muhammad é seu profeta. Veja a importância aí do fundador do islamismo também, certo? Não há Deus senão Allah e Muhammad é seu profeta. Este é um dos primeiros pilares. Esta recitação tem que ser feita sempre, né? E é todos os dias, já que faz parte dos rituais, dos pilares. E oração, o muçulmano precisa recitar orações pré-determinadas 5 vezes ao dia. Observar o mês de jejum, o Ramadã, certo? Os muçulmanos precisam passar um mês em jejum durante o dia, embora seja permitido comer à noite. Um mês, são 30 dias de jejum. Esse mês, conhecido como mês do jejum, mês do Ramadã, ok? Quarto, dar esmolas aos pobres é uma obrigação, certo? Está escrito, Maktub, dar esmolas. E 5, fazer uma peregrinação a Meca, local de nascimento do profeta. Fazer uma peregrinação, pelo menos uma vez na vida, todo muçulmano tem que ir a Meca, conforme a sua condição, seja financeira ou física, o permita, certo? Isto pelo menos uma vez na vida. Ainda tem a jihad, né? Que pode ser um 6º dever religioso, que frequentemente é acrescentado aos 5 pilares. É a jihad. A jihad pode ser interpretada como algo interno, né? Luta espiritual ou externa, defesa ao Islã. Você tem a obrigação de fazer guerra contra aqueles que
que não seguem o islamismo, né? Aqueles que são idólatras. Então, o islamita tem por obrigação fazer guerra a essas pessoas, caso sejam ameaçadas, certo? Ou até mesmo foi usado isso como para impor a religião islâmica. Quando a situação justifica esse dever, exige que os muçulmanos vão à guerra para defender o Islã contra aqueles que consideram seus inimigos, certo? Temos mais aqui como se originou o islamismo. O islamismo começou com as visões e revelações sobrenaturais que Muhammad afirmou ter recebido de Deus através do anjo Gabriel a partir de 610, certo? Como Muhammad não tinha instrução e não sabia ler nem escrever, essas revelações foram primeiramente memorizadas e mais tarde escritas por seus seguidores, certo? Então, assim começa o Islã. Tudo que o Islã realizou em termos históricos e tudo que ele é hoje resulta basicamente dessas revelações recebidas por Muhammad há cerca de 1400 anos, certo? Isso transformou realmente aquela região, ok? E um dos efeitos que poderíamos chamar assim mais benéficos, na minha opinião, foi a reunificação de todas as tribos árabes que eram rivais, certo? Porque se isso não tivesse sido acontecido, hoje não teríamos certamente esse império aí no mundo árabe, certo? Nesses países árabes, principalmente a Arábia Saudita, certo? Que eram várias tribos que viviam guerreando uma com a outra, cada qual tinha os seus deuses, não somente o seu Deus, mas os seus deuses, certo? Os seus rituais. E Muhammad fez essa não só uma unificação em termos religiosos, mas em termos sociológicos, certo? Todo aquele povo passaram a ser um realmente, certo? Passaram a ser irmãos de fato, já que havia muita disputa, muita briga, certo? Ali naquela região. No fim da sua vida, Muhammad não nomeou um sucessor. Esta falha resultou na grande divisão do islamismo em dois ramos: o sunita, adotado que é a maioria, né? O sunita, adotado pela maioria dos muçulmanos, e o xiita. Essas divisões discordam quanto ao legítimo sucessor de Muhammad e sobre quem oferece a representação mais exata na fé islâmica, certo? Eu acho que, se não me falha a memória, acho que o Irã é xiita, então, e é muito mais radical, certo? Esse ramo aí é muito mais radical do que o sunita, certo? E o Irã é praticamente o inimigo de boa parte do mundo, certo? Ok, então eu acho que vamos ficar por aqui. Valeu? Então espero que tenha sido útil esse breve relato sobre o Islã para todos vocês. É claro que existem coisas aqui controversas que não vou ler, certo?
vamos deixar essa disputa aí para outras pessoas. Esse não é o objetivo do canal. Gostaria de salientar apenas o início da religião, certo? Do islamismo, e essa unificação das tribos árabes, essa divisão do islamismo em dois ramos. Ainda tem os sufis, que são aqueles que se vestem todo de branco e que ficam dançando e girando, certo? É o grupo mais místico do islamismo, certo? Então, 2 ou 3 grupos, e é o que tem acontecido com todas as religiões, né? E começa, a partir do momento que cresce, começa a ver então as divisões. Até no budismo temos isso, né? O budismo praticado em vários países não é o mesmo, certo? No Tibete tem a sua forma específica, na Tailândia tem a sua forma específica, no Butão tem a sua forma também específica e característica, e no Mianmar, certo? E alguns países asiáticos misturam budismo com hinduísmo, certo? Então, a partir do momento que cresce, ou que o bolo cresce, todo mundo quer o seu pedaço, quer a sua fatia, certo? E como tem acontecido, evidentemente, com o cristianismo, certo? Até o judaísmo tem certos grupos que são diferentes, certo? Nos seus pensamentos, nas suas ideias. Então, desde já, muito obrigado por ter assistido esse episódio sobre o islamismo, certo? E que Deus abençoe continuamente. Vale salientar uma coisa, como eu disse anteriormente, existem coisas, quando se estuda essa religião do ponto de vista cristão, certo? Do ponto de vista cristão, seja lá de que igreja for, a tendência é sempre criticar, atacar e dizer que é coisa do diabo. Então não vamos entrar aqui nesse mérito, certo? Nesta questão problemática, polêmica. Mas uma coisa eu deixo claro, certo? Em muitos pontos o islamismo ganha do cristianismo, certo? Em muitos pontos, certo? E não vamos falar aqui, poderíamos falar depois. Segundo, o islamismo denomina Deus de Allah, certo? O único Deus verdadeiro, certo? Allah. Muitos cristãos às vezes criticam, tem grupo de cristãos que falam palavras horríveis a respeito desse nome, porque desconhecem, porque todas as Bíblias que foram traduzidas, todos os textos bíblicos que foram traduzidos para o árabe traz a palavra Allah nela, referindo-se ao Deus único e verdadeiro, referindo-se a Javé. Então traz a palavra Allah. E outra, países que não são tipicamente muçulmanos, a palavra Deus é Allah, certo? E existe a expressão graças a Deus, usando a palavra Allah em alguns idiomas, e isso não pode ser mudado, não pode ser tirado. Então, é preciso que se entenda também este lado. As Bíblias já foram traduzidas usando essa expressão, porque é o nome que se dá para Deus em toda a Arábia. Então, não é só o muçulmano, o islâmico, o islamita que usa essa distinção, essa denominação para Deus. Mesmo os não muçulmanos a usam, certo? Existem também ateus que são árabes. Então, existe, claro que existe.
E a palavra que usa referindo-se a essa entidade superior é Allah. Então isso não se pode mudar. Então as traduções, desde as primeiras traduções, já usaram, cristãos de bom senso, tradutores de bom senso, usaram essa expressão, não quiseram mudar, certo? Porque isso só iria trazer muito mais problema, certo? Mesmo à luz da história, você não tem como mudar, certo? Porque mesmo lá no Antigo Testamento, o Deus semita era El, e esse nome que todos os habitantes ali da região, certo, da Mesopotâmia, ali daquela área de Canaã, quando eles se referiam ao Deus Supremo, se chamavam de El. Mais tarde, a Bíblia também, judaica, os textos judaicos faz também essa denominação, chamando o Deus Supremo de El. Então, poxa, muito cinismo seria da nossa parte tentar corrigir, fazer determinada mudança na Bíblia hebraica, porque isso também só iria resultar em mais problemas, porque você teria então que criar um nome para Deus, certo? Ok? Então, eu acho que num outro vídeo nós poderíamos falar sobre isso um pouco melhor, tentando desmistificar ou desmitificar, certo? Ou descomplicar, pelo menos tentar fazer, ok? Muito obrigado, Deus abençoe, bye bye.